Fala, galera, bem-vindos ao nosso PodMeb, o podcast da Missão Evangélica Betel. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio que eu tenho certeza que vai ser muito especial. E o episódio de hoje vai ser bem descontraído, bem divertido. E antes de convidar, de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, se liga aí nesse vídeo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Roda aí. Diretamente de Bom Despacho, a cantora Clésia, cantando internacional, Três Chapman. Pra você, viu, Milena? Você tá no cabelo aqui. So be all that you can say. Oh, estou you, mas tire do lim. Like so we, I so we. You can say your baby. Baby, can I hold you tonight? Baby, can I hold you tonight? Doro livre, diga nai. Diga nai, que é isso, gente? O nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre idiomas e temos aqui um convidado muito especial, João Bosco. Seja bem-vindo ao nosso PodMeb. Obrigado, João. Gente, inclusive, esse seria o meu inglês, tá? Se eu tivesse mesmo? Ah, é? Muito bom. Engraçado. Fabrício fosse cantor, seria desse jeito. Com certeza, meu inglês é desse nível pra baixo. Engraçado que ela falou o nome dos dois irmãos meus, Watson e Lucas. Gente, como é que pode? Isso é profético, né? Essa mulher deve ser profético. E uma hora que ela falou, não sei o que lá, cansei. Gente, só para descontrair, o nosso PodMeb hoje está recebendo aqui o João, né, uma pessoa muito especial para nós. Ele é professor de inglês, líder de jovens hoje lá na SEI, né, que é uma igreja muito renomada aqui em Contagem, em Minas. E ele está aqui para compartilhar um pouquinho com a gente, né, João, sobre sua experiência, vai contar um pouquinho da história dele, a gente vai falar um pouquinho sobre idiomas, né, em especial aí o inglês. Então, João, apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, né, da sua história, como que você acabou se tornando aí professor de inglês, o que te levou por esse caminho? Bom, a história minha com o inglês acontece em 99. Entendo, em 99 eu era um cara extremamente gago. Você percebeu um pouco de gagueira aqui, você vai ver. Mas pensa um cara que não falava nada. E eu, quando tinha 13 anos, mais ou menos, aconteceu uma situação muito ruim na escola, onde eu não tinha amigos, porque uma pessoa gaga não conversa, né? Uma pessoa gaga não tem amigos, só zoeira. E o professor de ciências me pediu para que eu pudesse apresentar um trabalho. Falou com a turma toda e nesse dia eu falei assim, professor, não posso falar. João, você vai falar assim. Você vai falar assim. Você vai falar porque você... Por quê? Você é diferente. Você é diferente de todo mundo. Não, beleza. E eu sempre gostei muito de ciências. Adorava astronomia, como eu gosto muito de astronomia hoje. E aí aconteceu que eu fui apresentar o trabalho. E ninguém queria fazer o trabalho comigo. Oh, meu Deus. Preparei um cartaz com o nome dos planetas, tudo bonitinho. Só tinha 13 anos de idade. Nossa. E tudo bonitinho. Aí a turma toda sabia que eu era muito gago e ficavam zoando o tempo todo. E eu sabia que ia ser horrível. Eu peguei, quando o professor, João, pode apresentar o trabalho. Peguei a cartolina assim, levantei e comecei. E os meninos pulando, e tinha menino pulando em todo lugar e olhando assim. Aí eu tampei assim, olhei pro professor, fiz assim, e a lágrima desceu. Nossa. Quando eu cheguei em casa e eu olhei pro céu, falei com Deus assim, você não gosta de mim não, né? Eu falei com Deus assim, você não gosta de mim. Eu falei assim, tá bom, deixa eu ser, chorando, uma criança. Deixa eu ser comigo, você não gosta de mim, você gosta dos meus irmãos. Nossa. Tá vendo, ó? Me zoaram hoje. Nossa. Ficou emocionada, respira. Fica tranquilo, aí, fica à vontade. E na hora, chorando muito para Deus, falando com o Senhor. E nessa época eu não tinha experiência com Deus. Fui ter com 16 anos. Fui conhecer o Senhor. E aos 13 falando e brigando com Deus. Mas foi a briga mais sincera. Eu falei, Deus, hoje você viu o que fizeram comigo? Você viu? Você viu? Por causa do Senhor, sou gago. E beleza.
2 anos mais tarde, minha mãe recebe uma ligação do curso de idiomas, mas esse curso a minha mãe só tinha que pagar o material. Era R$29,90 na época. Nossa. E eu ganhei o curso. Eu falei assim, mãe, eu não fico falando nem português direito. Não, filho, vai fazer. Você já fez a informática? Eu pago pra você. Uhum. E eu fui lá, eu imagino um homem gago, na aula de inglês. Quando eu cheguei, nas minhas aulas, na primeira prova, valendo 10, eu tiro 2. E o professor olha pra mim assim, João, poxa, cara, seu verbo to be. E aquilo eu fui embora pra casa, isso era no centro de BH, olhei assim, no ônibus, falei com Deus assim, aquele professor me humilhou. Não, absurdo aquilo. Quem é ele para falar que eu errei verbo to be? Me humilhou. E uma senhorinha, era uma senhora bem de idade, e ela tinha fechado a prova. Mais tarde, 2 anos depois, eu já estava dentro de uma sala de aula dando aula. Nossa. 2 anos. Deus falou assim, eu comecei a estudar tanto, peguei os livros do apóstolo Watson, que ele tinha guardado do cultura inglesa, comecei a estudar sozinho. E eu ia para o curso de inglês só para praticar com o professor. Eu comecei a me mudar de nível, a acelerar os níveis, porque eu estava estudando sozinho. 2 anos eu estava dando sala de aula, dando aula. Depois aí eu comecei a dar aula para escolas de educação infantil. Depois eu fui dar aula para cursinho já tinha o inglês para dar aula para cursinho. Que bacana. Nossa. 4 anos. E depois eu fui para faculdade, eu fiz letras na PUC, inglês e português. E depois Deus falou comigo que o objeto de vergonha hoje seria objeto de trabalho. Nossa. Deus faz isso. Deus Com transforma. certeza. Como faz? E a minha vida foi exatamente um milagre. Hoje, a minha vida é exatamente um milagre. Um cara que era totalmente gago, hoje ganha a vida dando aula de inglês. Que é o instrumento da minha voz. Glória a Deus, né? Interessante Deus. como que Deus pega assim, situações de humilhação e transforma em honra, né? Exatamente. Mas ele também permite a gente passar, às vezes, por esses confrontos, igual você teve um confronto, assim, em vez de que com sua própria identidade, né? Você Exatamente. confrontou Deus. Tipo assim, Deus, eu sou assim, é culpa sua. Por que você me fez gago? Você tem quantos irmãos? Só para o pessoal entender. São 3 irmãos. Nós somos 4 ao todo. E exatamente isso. Eu fui muito sincero com Deus. Eu fiquei muito bravo com Deus. Eu falei assim, por que o Senhor fez isso? Por que eu sou gago? Por que os meus irmãos não são? Por que eu estou passando por humilhação? Mesmo eu não conhecendo o Senhor, mas eu aprendi, minha mãe me ensinou a vida toda. E eu confrontei Deus naquela situação. Deus falou assim, calma, João. Calma que eu vou mudar. Sua hora vai chegar. Eu vou mudar a situação Vai da sua chegar vida. essa hora. Acredita, gente, que passado o tempo, eu encontro uma das pessoas que estavam brincando comigo, que todos nós éramos crianças, éramos adolescentes, e ela fez por maldade. Só que foi uma coisa assim bem engraçada. Depois já tinha formado faculdade, nessa época eu já era casado, e eu encontrei uma dessas meninas que estavam zoando lá na época lá, e ela falou assim, João, você lembra de mim? Eu falei assim, a fulana, eu falei o nome dela. João, você tá tão diferente, você tá falando normal, eu lembro que a gente era criança. O que você arrumou na sua vida? Eu sou professor. Ela, você é professor? Gente. Tomou um susto, João, como assim você é professor? Cara, você não falava nem direito. Eu falei assim, olha o que Deus faz. Nossa. Deus faz isso. Então, assim, a minha história com o inglês foi assim, foi uma história de milagres. Depois eu fui pra faculdade, depois aí começou a minha jornada de viagens internacionais. Que legal. Nossa, Você já está há quanto tempo aí lecionando inglês? Pois é, eu comecei a dar aula aos 17 anos de idade, 17 para 18 anos. Muito novo. Muito novo. E isso tem assim, isso foi em 2002 que eu comecei a dar aula. Então eu dei aula para meninos de educação infantil, depois eu dei aula para ensino fundamental até o 9º ano, depois eu dei aula para alunos de ensino médio. Eu dava aula no curso de inglês de básico ao avançado. Então, assim, depois de um tempo, eu coordenei durante 4 anos o curso de idiomas também. Fui coordenador um tempo do curso de idiomas. Passei pela física, pela UISA. Nossa, Deus. Passei por um tanto de curso. E hoje eu trabalho, além de na prefeitura de BH, eu dou aula particular. Nossa, né, que hoje eu já trabalho para mim.
Isso aí. Legal. Inclusive é meu professor, viu, gente? Eu preciso falar isso, se eu não posso sair daqui sem expor esse fato. Boa aluna, tá? Boa aluna. Gracinha. Isso mesmo, fala bem de mim, isso Boa mesmo. aluna. Então, assim, né, se você tiver interesse aí, eu sei que ele tem algumas vagas, o horário dele é muito disputado, Ai, né? tá, graças a Deus, viu? Mas vale muito a Dedicação. pena. E assim, pegando esse embalo aí, né, de valer muito a pena, o quanto, no seu ponto de vista, assim, hoje é importante a gente falar uma outra língua, um outro idioma? O que a gente poderia discutir, assim, sobre isso? Porque eu vejo, né, só complementando o raciocínio, igual você comentou que você começou em 2002, então, 21 anos atrás, né? Há 21 anos atrás, falar inglês era uma coisa, assim... De outro mundo. meio que opcional. Tipo Era, vou escolher falar uma outra língua só, tipo, por um hobby, vamos dizer assim. Sim. E hoje a realidade, ela mudou muito. 20 anos passaram e hoje, se você não sabe falar uma segunda língua, pode ser que você vai enfrentar grandes obstáculos, assim, na sua jornada profissional, na vida pessoal. Então, como que você vê essa questão da importância, assim, da gente ter um outro idioma? Engraçado que essa pergunta é muito legal, porque eu lido exatamente com os problemas das pessoas em aprender o idioma. O brasileiro, ele em geral, é muito preguiçoso, viu, gente? É verdade. O brasileiro é muito preguiçoso. Em geral, ele tem muita... Ele não entendeu ainda que ele pode aprender um outro idioma sem a necessidade, por exemplo, de trabalho. Hoje, ele está atrelando aprender o inglês por causa de um trabalho. Nunca porque assim, não, eu quero aprender um outro idioma. Eu lembro que eu estava no aeroporto de Paris, aí tinha um grupo de pessoas conversando, e eles estavam falando em francês, naturalmente. Cheguei e eu comecei a falar em inglês pedindo informação. Eram 3 pessoas, eles viraram para mim, um olhando para a cara do outro, começaram a conversar em inglês naturalmente. Depois olharam para mim e me deram a orientação que eu tinha pedido. Porque é muito normal. É muito normal. E no Brasil, quando a gente fala que o fulano fala inglês, parece que ele é um cara alienígena. Parece que é alguém assim de outro mundo. Verdade. Eu lembro, tinha muito tempo essa reportagem, de um grupo de americanos que estavam fazendo um trabalho social aqui em Minas. Aí a jornalista perguntou a uma criança que estava participando dessas ações sociais, aí perguntou assim para a criança assim, e aí, o que você está achando dos americanos aqui? Você está gostando? Ela falou assim, estou gostando demais. Eles falam diferente, né? Eu perguntei à minha mãe, mãe, por que eles falam assim? Aí a minha mãe falou assim, minha filha, porque eles têm problema na língua. Problema na língua? E ela tem problema na cabeça, né? Só pode. Problema na língua. Assim, e na verdade, e eu achei assim, gente, isso é muito loucura. Mas, gente, eu trabalho em uma comunidade em BH. E acredita que eu propus uma atividade de música. E uma das alunas falou assim, professor, eu não posso fazer essa atividade. Eu falei, por que você não pode fazer essa atividade? É porque minha mãe não deixa. Que isso? Sua mãe não deixa? Por quê? Não, professor, minha mãe falou assim que esse negócio de inglês é coisa do demônio. Que isso? Você tá brincando comigo? Sua mãe tá doida? Pleno século XXI. Não, exatamente. Eu falei assim, sua mãe tá doida? Não, professor, porque ela falou assim, coisa do demônio, coisa... Eu falei assim, como assim, só demônio fala inglês? Eu não tô entendendo. Ela nunca viu uma igreja americana, nunca viu... Fala com ela que não existe só o Brasil, não, tem muitos países por aí, que tem crente por lá também. Ela falou assim, não, professor. Eu falei assim, fala com sua mãe que tem música cristã também. Se ela é evangélica, se ela é uma mulher cristã, você pode colocar uma música, você pode cantar uma música cristã, um hino. Então, o Hillsong, por exemplo, ela na cabeça dela, professor, todas as músicas são do demônio, fala inglês, eu não sei como ajudar sua mãe. Nossa. Eu não sei se... Entregá-la para Cristo, entregar né? para Cristo, ela nascer de novo. Já aproveitar, já entregar já um remédio psiquiátrico, uma coisa assim para ajudá-la. Eu já vi muita coisa, mas demônio importado é a primeira vez. Mas eu achei que isso só acontecia de história, não aconteceu comigo. Nossa.
Se pra não é ela... você que pessoalmente contando, é até difícil de acreditar que em Isso, pleno século XXI tenham pessoas com essa mentalidade. Exatamente. Né? Então, assim, voltando ao que você falou sobre a questão, né, de como as pessoas veem o inglês, ainda no Brasil é muito, muito ainda mistificado ainda essa questão do inglês. Muitas pessoas acham mesmo que é coisa do outro mundo. E como nós vivemos em um país muito, muito desigual, quando a gente fala de aprender um outro idioma, eles acham que é muito caro, Sim. que isso é para outras pessoas. Sim. Que é para uma classe social específica. É um privilégio, não Sim. é uma questão para todo mundo. E hoje é possível você aprender inglês de várias formas. Tem cursos de inglês na internet, gente, de graça. Tem livros, tem programa do governo. A pessoa não aprende porque ela não quer. Mas aí tem uma situação, tem uma questão muito cultural do brasileiro. O brasileiro, ele pela grande dificuldade que ele tem, por exemplo, de investir em qualificação, porque ele aprendeu a ganhar dinheiro sem precisar de qualificação, É verdade. Entenda isso, não é um problema de verdade. Você pode vender um churrasquinho na rua e viver de forma digna. Mas o brasileiro, ele é um disparate muito grande entre nível profissional com renda. Uma mulher que trabalha, por exemplo, de forma digna, ela trabalha com cabelo, por exemplo, é um mega hair. O mega hair custa R$1.500, R$2.000, ela gastou talvez o dia todo mexendo com isso, mas são R$2.000 em um dia. Aí no Brasil, um professor que formou e fez mestrado e doutorado, ele vai ganhar uns R$7.000 por mês. Aí essa mulher, como é que eu conto para esse aluno que ele realmente precisa estudar? Para ganhar dinheiro. Eu falei, pra quê? Minha mãe, ela é cabeleireira, ela ganha uns R$4.000, R$5.000 em uma semana, professor. O meu pai é pedreiro. Ele ganha isso em 3 dias de serviço. Como é que eu vou falar com esse aluno que ele tem que continuar estudando? Aí o que eu falo? Olha, você precisa estudar para que as pessoas não te enganem. Você precisa estudar para que você possa ter a condição de ler um contrato e ninguém vai te passar a perna. Para que você possa conversar na roda de amigos. Você beleza, e virar as costas e ir embora. É verdade. A gente vê que é uma geração que está vindo aí, que eles não se preocupam assim, com qualificação. Não. Né? Eu, às vezes, pego pessoas, vejo alguns jovens, né, moças, rapazes, e faço uma comparação de quando eu tinha a idade delas, né? Quando eu tinha os meus 17, 18 anos, que já estava para sair da escola, minha primeira preocupação era, vou sair da escola, o que eu vou fazer agora? Sim. E aí eu já comecei a me preparar, fui fazer curso técnico, fui, né, sondar se eu ia investir numa graduação, alguma coisa. Hoje você vê os meninos formando no ensino médio, tipo assim... tô livre, acabou, formei no ensino médio. Chega, não preciso mais mexer com isso. E eles não se preocupam em ter uma qualificação que seja técnica, que seja uma graduação, que seja de informática, de administração. Antigamente, na minha época, tanto eu, até o Jean, eu lembro, o Jean é cheio de uns diplominhas, assim, de uns cursinhos que ele fazia, aquele tanto de cursinho de administração, cursinho de informática, cursinho de computação, cursinho de Excel, sabe? Um monte de cursinhos. Então, a gente tinha essa coisa de estar sempre fazendo alguma coisa, mesmo que fossem coisas simples, mas para expandir o entendimento. E hoje os meninos não têm disso, né? Você conversa com eles, você pede, às vezes, para poder montar uma planilha, não sabe nem abrir um Excel, vamos dizer assim. Se eu te falar, pastora, que a situação é tão séria e essas pessoas que não conseguem, por exemplo, entender a importância da educação na vida delas, elas não conseguem ocupar os espaços que elas poderiam ocupar. Sim, ainda a elite geral, ela consegue ainda ocupar esses espaços, eles estudam nas melhores escolas, eles estão nos melhores grupos, eles andam com as melhores pessoas, porque os espaços que eles ocupam, as pessoas que deixa para lá, eles não estão ocupando. Então, essa desigualdade social do Brasil, ela é absurda. E quando se trata de um idioma, é maior ainda. Porque, por exemplo, eu tive já a oportunidade, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer alguns países. Eu fui, por exemplo, em 2019, eu fui para os Estados Unidos, para Miami. E lá eu conheci pessoas que estavam vivendo a mesma situação que eu estava vivendo na época. Eu estava vivendo um divórcio. E ali eu encontrei americanos, assim, né? O lugar que eu fui só tinha mesmo americanos, não tinha pessoas de outros lugares do mundo, porque é muito natural nos Estados Unidos que você vai em um lugar e tem pessoas de todos os lugares. Esse lugar só tinha mais americano. E Deus me levou para esse lugar.
E eu conheci pessoas vivendo problemas muito semelhantes ao meu, que puderam me ajudar muito. Passava madrugada conversando com essas pessoas e elas falando, elas compartilhando. E nisso Deus falou comigo assim, tá vendo, João? O problema não é o idioma. O problema, ele é global. Todo mundo tem problemas. E os mesmos problemas, só em idiomas diferentes. A gente acha que só a gente tem problema, né? O mundo todo tem problema. Todo mundo tem problema. E muito parecido com o nosso. Então, assim, quem me capacitou, quem me deu ferramenta foi a educação. Foi o fato de um dia eu ter saído dessa casinha, dessa casquinha de ovo que a gente vive, desse ninho, que é muito natural que a gente viva, né? Sair disso, falei assim, peraí, existe vida lá fora. Eu preciso sair desse nicho e começar a estudar de verdade. Porque se eu fosse olhar apenas pela questão familiar, eu não teria estudado nada. Não porque os meus pais, os meus familiares não queriam, não quisessem, mas por causa do meio que eu estava vivendo. E quando a gente estuda inglês, gente, você tem a capacidade de conhecer muita gente legal, muita gente. No ano passado eu fui para o México. Lá no México também tive a oportunidade de conhecer pessoas. Um ucraniano. O cara estava vivendo uma guerra no país dele. E eu conversei com ele um pouco e ele me falou assim, olha, nas áreas mais próximas da fronteira com a Rússia, realmente está muito bagunça. Só que as áreas mais centrais, ainda não. Eles tentam ter uma vida mais comum. Mas eu via no olhar dele que ele estava extremamente triste, muito preocupado. E eu conversei com uma mulher que estava com ele, ela é colombiana, que também fala inglês. E eu perguntei para ela assim, ela parece que está muito triste. Ele quase não conversa. Ele está muito preocupado com os pais. Eles eram amigos? Eles eram amigos. Estavam viajando juntos. Estavam viajando juntos, lá para Cancún. E eu fiquei observando. Agora, se eu não soubesse falar inglês, por exemplo, eu não teria condições de saber essas histórias. Boiando e vendo o pessoal conversando. Exatamente. Então, aproveitando que a gente está falando aí dessas viagens, você acredita, assim, que inclusive Deus te permitiu ter essa capacidade de aprender um outro idioma para você ajudar outras pessoas? Igual nessas experiências que você teve de ir para fora. Eu nunca fui para fora do país, né? Mas todo mundo que faz... Mas vai ainda, né? Você vai. Profetiza, você vai. Amém. Mas todo mundo que vai sempre fala assim que expande a mente, né? Como se a gente olhasse assim para frente, tivesse uma viseira em que você olha para frente. Quando você vai para fora do país, essa viseira some. Exatamente. Você tem uma visão global, assim, igual, né, você comentou sobre uma experiência de uma pessoa que estava passando por uma situação difícil como você, e aí Deus falou no seu coração, olha, o mundo inteiro tem problemas. Exatamente. Então a gente começa a pensar a nível mundo, a nível planeta. Você já teve esse pensamento de que Deus te permitiu aprender um outro idioma para que você pudesse ajudar pessoas nessas viagens, nessas experiências que você teve fora daqui? Eu estou numa fase da minha vida, pastora, que eu estou nesse momento conhecendo de fato os meus maiores conflitos, as minhas maiores dificuldades. E quando eu vou para fora, o Senhor me mostra muito isso. Ao conhecer o outro e entender o seguinte, que o idioma não é uma barreira. Já que o idioma não é uma barreira, então eu preciso ver outras experiências. Quando eu fui para Miami, em 2019, eu conheci uma mulher muito gente boa, uma mulher cristã, nascida no lar evangélico e que estava desviada. E ela estava passando um processo de divórcio também, e estava muito triste. E ao conversar com ela, eu percebi que ela estava vivendo uma angústia muito grande. Foi onde nós conversamos muito e ela jogava toda essa angústia pro cigarro. Nossa. E eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre o vício e entender o porquê que ela estava vivendo tudo isso. E por que ela jogava pro cigarro. Ela é uma mulher muito ansiosa. E ali eu pude compartilhar e mostrar para ela que Deus tinha um propósito para a vida dela. Mas tudo isso só tive condições de fazer por causa do idioma. Sim. Por isso que às vezes nós pedimos a Deus assim, Deus, me leva para as nações, eu quero ser um missionário. Só que você não entende que você precisa se preparar para que isso aconteça. Claro. Caramba, a gente precisa entender que Deus tem um propósito em nossas vidas lá para fora, mas a gente precisa estudar. Verdade. A gente precisa se qualificar. Sim.
A gente precisa ver Deus, eu quero ser levado, mas eu não estou pronto ainda. Então Deus não vai te levar, querido. Não vai te levar. É verdade. Eu quero contar uma situação. Quando a primeira viagem que eu fui para Irlanda. Lá na Irlanda eu estudei inglês para negócios lá. Que legal. Foi muito legal a experiência que eu tive na Irlanda. Aí, só que, cara, nos primeiros dias da Irlanda, nas primeiras horas que eu cheguei na Irlanda, pastora, eu já estava estudando, já tinha muitos anos estudando inglês. Eu olhei assim, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? O que é isso que esse povo está falando? Isso não é inglês, não, é? Uma língua esquisita, um sotaque pesado. Eu falei assim, gente, o que esse povo tá falando? E eu falei, gente, a vida toda estudando inglês, eu não tô sabendo nada que esse povo tá falando. Cara, é como se eu estivesse em um outro planeta. E eu não sabia nada que o povo tá falando. Aí, o tempo passou. E eu, mais ou menos assim, no 20º dia que eu tava na Irlanda, meio desesperado. Depois de 20 dias ainda estava desesperado. 20 dias depois de já era professor. Nossa. Já era professor. Não, eu falo assim, 20 dias, ou seja, você já estava ouvindo aquilo constantemente, sim. Depois de 20 dias ainda estava... Exatamente. Não era o inglês? Não era o inglês? Vai ouvindo, vai ouvindo. Cara, 20 dias depois, veio uma mulher, eu fui conhecer a igreja de St. Patrick, fui conhecer a igreja, tá lá olhando na igreja de St. Patrick, e do nada aparece uma americana, fala comigo assim, so is your first time you here? Eu falei assim, você fala inglês? Ela, oi? Aleluia, alguém aqui. Cara, eu olhei assim, você fala inglês? Ela, yes. Eu falei assim, glória a Deus, Jesus, eu tô entendendo o que você tá falando. E comecei a falar inglês com ela, ela falou assim, ela começou a rir, olhou pra mim, começou a rir, eu falei assim, eu não consigo entender. Ela falou assim, eu também não consigo entender o sotaque deles, eu também não, eu tô bem perdida. Uma americana falando. Aí, quando eu descobri o que tava acontecendo comigo, Fabrício, e quando eu descobri, na verdade, eu estava vivendo um choque cultural. Eu vivi um choque cultural e isso é muito comum quando você vai para fora. O choque cultural é um bug que dá no seu cérebro. É como se você esquece tudo. O seu psicológico fala mais alto. Nossa. E ele estava ofuscando. No 20º dia, eu já estava bem melhor e ali fluiu. É como se eu Você começou a entender melhor. Tudo, normal. Então, na verdade, foi tipo assim, cheguei num lugar, bloqueio. Não entendi, bloqueou. Tipo assim, não vou conseguir entender nada, o que eu vou fazer aqui, Exatamente. Como é que eu vou sobreviver? É um bloqueio, houve um bloqueio na minha mente, eu fiquei 20 dias assim, entendendo muito pouco e muito desesperado, assim, muito preocupado comigo mesmo. Gente, será que eu estudei a vida toda? Nada, não tem base não. Eu estudei, eu dei aula. E assim, na verdade, eu tava com um bloqueio. Como que a mente da gente funciona, Nossa, né? Com certeza, o psicológico manda muito. Exatamente. E eu até me lembrei de algo aqui, na hora que você começou a falar, né, quando eu questionei sobre a importância de um segundo idioma, você iniciou sua frase dizendo que a gente lida, quando a gente fala de um outro idioma, a gente lida diretamente com os conflitos de outras pessoas. E aí você levou para essa questão das pessoas também terem problemas, mas eu fiquei pensando que quando você, como professor, pega um aluno para ensinar uma outra língua, você deve encontrar muitos bloqueios psicológicos nesses alunos, né? Por exemplo, receios, medos, a própria vergonha da conversação. Né? Como lidar com isso assim? Eu vejo que não trabalha só com a questão de ensinar uma nova língua, mas talvez ter que derrubar esses bloqueios psicológicos. Exatamente. Também. Engraçado que ferramentas, assim, da parte de acadêmica, eu não tenho para isso. Mais que a gente leia muito. Mas não tem condições de um professor ele passar por ele simplesmente olhar e não poder ajudar. Isso, o que eu vou falar agora é sobre vivência, tá? Isso com base em experiência, não é base científica, é base de experiência. Eu percebo, por exemplo, são 4 habilidades linguísticas: a leitura, a escuta, a fala e são 4. Leitura, escrita, fala. Ouvir, será? É. Compreensão? Não. Audição? Enfim, eu vou lembrar. São 4. A vida toda eu esqueço as 4 habilidades linguísticas, mas enfim, são 4 habilidades. E na verdade, quando a gente fala de idioma, de aprendizado de novo idioma, a gente não desenvolve os 4 juntos. A pessoa vai ler bem, talvez, ela vai falar bem, talvez, mas talvez ela não vai escrever bem. Que interessante. Entendi. As 4 habilidades não caminham juntas, infelizmente. A pessoa pode ter uma leitura intermediária, mas pode ter uma fala avançada. Mas é por capacidade cognitiva
ou por estímulo? Na verdade, muitas das vezes é por causa de capacidade cognitiva. Eu tenho alunos, por exemplo, que existe um método europeu de avaliar o idioma. Ele vai do A1 ao C2. Então, A1 e A2 é o básico 1, o básico 2 seria assim no Brasil. Depois tem o B1, B2, que é o intermediário 1 e 2. C1, C2, que é o avançado 1 e 2. O final é o C2. Então, assim, eu conheço alunos, por exemplo, que tem a leitura que é B1, mas a fala que é C1. Mas ele tá ainda, mas ele na gramática ainda ele dá uma esbarrada, ele é um B1 para B2. Então assim, isso não caminha junto. E quando você fala de fala, a parte do speaking, que é a parte mais complicada, porque ela tem muito a ver com a sua inibição. O quanto que você é desinibido ou inibido. Então, pessoas muito retraídas, elas têm dificuldade, por exemplo, de fala, como acontece na língua portuguesa. Na língua portuguesa, a criança, por exemplo, ela custa desenvolver a fala se ela for uma criança muito retraída. Então, o que às vezes o trabalho dos pedagogos, dos psicopedagogos, enfim, dos psicólogos fazem? Eles trazem essa criança para cá, para fora, para trabalhar na segurança dela. Então, a parte do speaking é a parte que as pessoas mais pegam, tem mais dificuldade, porque ela envolve muito a questão emocional, a questão da segurança. Então, por exemplo, quando eu falo, eu me exponho. Quando eu escrevo, eu não me exponho. Quando eu leio, eu não me exponho tanto. Mas quando eu falo, eu me exponho. Exatamente. Por isso que é tão fascinante ver assim, sua história, porque você pensa que você tinha todos os motivos para ter traumas guardados. Exatamente, em você, exatamente. Da sua apresentação em que você foi zoado, e você pensar... Como agora que eu vou chegar falando inglês? O que as pessoas vão dizer de mim? Então, você tinha todos os motivos para guardar esse trauma dentro de você. Sim. E, na verdade, não, né? Você foi, assim, curado, sarado, para viver realmente uma nova história. Exatamente. Né? E é isso que Deus faz, né? E Deus, ele é um Deus de milagres e é um Deus de exageros. Deus faz o que é absurdo para nós. É verdade. O que é absurdo para nós, o Senhor ama esses momentos absurdos para nós, porque não, isso aí não tem condições de acontecer. Aí o improvável acontece, como aconteceu comigo. Então, quando a pessoa começa a estudar o idioma, ela tem maior dificuldade mesmo no speaking. Eu tenho alunos, por exemplo, que tem facilidade no speaking. Alguns têm muita dificuldade de speaking, mas tem gente com muita facilidade no speaking. Mas tem dificuldade mais, por exemplo, do writing, que é a parte de escrita. Tem muita dificuldade. Porque quando vai perceber, isso tem a ver com a alfabetização na língua materna. Tem muito a ver. Porque acontece, o inglês, nos meus momentos que você está estudando inglês, é muito parecido com o português. Sujeito predicado. Essa é a estrutura mais básica. Sujeito predicado. Daqui a pouco, quando ele começa a estudar... E ele, até então, ele tá beleza, aqui tá muito parecido com o português. Daqui a pouco, quando ele vai para o pré-intermediário e começa a pegar uma gramática um pouco mais aprofundada, ele percebe, peraí, essa conjunção abençoada aqui, o com em inglês, por exemplo, fica no final da frase, se em português estiver no início. Eu vou dar um exemplo. Com quem você está conversando? Em inglês, o com fica no final. O cara que aprendeu o inglês só pensando no português, eu fiz assim, como assim? Por que se conta no final aqui? Você tá me entendendo? Tem umas coisas bem assim, meio sem lógica. Né? Não adianta a gente ter um raciocínio muito lógico. É pegar mesmo a regrinha, mas é correto dizer que o inglês ainda é mais fácil de aprender na parte gramatical do que português? Muito mais. Tem bem menos regrinhas. Bem menos. A nossa estrutura sintática ela é muito mais complexa. É uma das mais complexas do mundo. E a língua portuguesa, e o inglês, ele não foi escolhido de forma aleatória. A língua inglesa ela foi eleita como segunda língua do mundo, na verdade, por causa da baixa complexidade estrutural. Olha só. Por isso que eles escolheram o inglês. E na nossa mente a gente complica tanto. A gente complica muito. Na verdade, não. Na verdade, o mundo escolheu o inglês de forma assim, para comunicação. Quando eu falo assim, como assim comunicação internacional? O inglês não é em comunicação internacional? Eu vou entrar um pouquinho nisso. Tem pessoas que, por exemplo, estudam inglês achando que ele está estudando inglês dos nativos. E não é verdade. Existe o Street English, que é o inglês de rua,
que é o inglês que é o nosso português, né, de rua, Sim. e tem também o International English, o General International English, que é o inglês internacional. Eu falei, João, mas o inglês não é internacional, velho? Que Isso aí eu não sabia, não. Como assim? Curiosidade. Quando a gente pensa no International English, a gente pensa no inglês como língua de instrumento. A parte instrumental do idioma é onde você vai ter condições, por exemplo, de desenvolver um diálogo que não seja tão aprofundado, onde você vai ter condições, por exemplo, de conversar com pessoas do mundo inteiro, que ele não entra em parte cultural. Então, assim, eu consigo me desenvolver com o inglês internacional. Agora, é tão legal isso que quando eu vejo nativos falando inglês internacional, principalmente professores de inglês do mundo todo, você bate e assim, é o International English aí. É o inglês do livro. A pessoa fala inglês fluente, tá tranquila falando inglês fluente, do nada, você percebe assim, eu tô entendendo tudo, porque é o inglês do livro. É o inglês que o mundo escolheu para se comunicar. Ah, João, eu quero o inglês, o street English, mas de onde? De que país você quer? Você quer dos Estados Unidos? Você quer da Grã-Bretanha? Você quer do Canadá? De qual país você quer o street English? É engraçado, é até bom você entrar nessa questão aí, que foi uma das curiosidades que eu fiquei quando você começou a falar sobre a Irlanda. Uhum. Lá o inglês é um pouco britânico, igual na Inglaterra mesmo. Por Cara, que da dificuldade fora psicológica, mas de entender a dicção? É o inglês mais complicado que eu já vi pelo seguinte. Imagina o português de Portugal. Eu acho muito difícil. É bem difícil. Exatamente. Eu acho muito difícil. Um dia uma professora na faculdade passou para mim, para nós lá, um português falando, e a gente não sabia que estava falando português. Ela perguntou assim, que idioma é esse? Ela parou, deu stop, isso aqui é português. Eu, se é português, é português. Português raiz. Então, assim, é o português raiz. E eles, é como se fosse o inglês do interior. Entendi. Ah, sim. É o Então, Red assim, Nose English. Eles chamam de Red Nose. É o inglês mesmo bem arrastado, bem carregado bem de sotaque. carregado. Você tem que prestar muita atenção. Exatamente. E a É um dos verdade é mais que no dia a difíceis. dia ninguém fala assim, pausadamente, pra você entender. A conversa tá rolando e Tá você rolando, tá lá tentando exatamente. captar. Opa, o que é isso? O que é isso? É isso que eu falo com meus alunos, gente, não tem legenda. O mundo não tem legenda. É. Esquece um pouco a legenda. Tem alunos que eu passo atividades de listening, ele já vai, vou ler. Não leia, em nome de Jesus. Tira isso da sua vida. Não leia, deixa o pau quebrar, deixa o seu ouvido acostumando. E quando você achar que você tá, é como fosse academia em inglês. Você vai trabalhando as habilidades. É uma das dificuldades que eu tenho, tipo, quando eu vou assistir algum filme legendado, por exemplo, eu tento às vezes não ler. É uma dificuldade que eu tenho. Eu acho que a fala parece que a pronúncia é mais rápida do que a do português normal. Sim. É a impressão minha? Não, Realmente? não. É isso mesmo. Eu vou falar com vocês uma coisa, vou conversar com vocês uma coisa top demais aqui. Gente, até há pouco tempo, e ainda assim, e olha só, até pouco tempo, hein? Olha quanto tempo eu estudo inglês. Eu não conseguia assistir um filme legendado se a legenda estivesse ali. Tivesse passando. Não dava pra mim. Nossa. Ou eu leio ou eu ouço. Não dá, os dois não dá. Ou eu tiro a legenda e ouço só o que estão falando, ou eu vou pro português mesmo. Não consegue. São bloqueios, mesmo com tantos anos. Então, por exemplo, quando você vai ouvir, é impressionante. Quando alguém está conversando com você em inglês por telefone, bate um desespero tão grande, porque você não está vendo a pessoa. Porque eu tô falando e eu tô articulando. Então, existe a linguagem corporal, que ajuda muito na compreensão, a produção de sentido. Quando você não está ouvindo a pessoa? Ai, gente, igual eu com o helpdesk da empresa. Toda vez que eu ligo pro helpdesk, se todas as chamadas na língua portuguesa estiverem ocupadas, automaticamente eles te mandam para alguém em inglês para te atender. E todas as vezes ele atende e fala, how can I help you? Eu vou desligar. Pode me help, não. Aí eu desligo. Aí pode me help, não. Aí eu ligo de novo. Aí eu fico até orando assim, Senhor, por favor, ficar em português. Aí a mesma pessoa, o mesmo rapaz, how can I help you? Ai, Jesus. Gente, há pouco tempo atrás, o apóstolo foi para
pra Las Vegas com a esposa dele, com a pastora Marilda. Aí chegou lá em Las Vegas, tal, curtiu, no final eles precisavam voltar, claro, né? Só que tinham que ter o teste do Covid. O apóstolo não colocou um número internacional e chegava por SMS, só podia viajar se chegasse por SMS. Chegou pra pastora, certinho dela, porque colocou o nome dele, acho que esqueceu de colocar um código certo. E não chegava o código. Eu tive que ligar lá para os Estados Unidos para tentar ajudar. Aí até que a atendente falou comigo assim, infelizmente ele vai ter que fazer um teste, porque se não chegou o SMS, não tem jeito. Foi quando eu mandei um áudio, ele tá pedindo ajuda para uma outra pessoa lá que fez o teste novamente. Ele, João, tô com dificuldade, mandei um áudio para a mulher para ajudá-lo em inglês. Aí ele falou assim, João, ela não entendeu nada não. Eu, como assim não entendeu? Como assim não entendeu? Foi há pouco tempo, pastora, foi há pouco tempo. Eu falei assim, como não entendeu? Já tinha passado um monte dos países. Ela não entendeu não. Eu fiquei até sem graça de falar com você, que ela não entendeu o que você falou não. Eu falei assim, peraí então. Mandei mensagem pra uma amiga minha, essa de Miami. Eu falei assim, Malika, deixa eu te falar. Beleza, filha, beleza. Ouve esse áudio, por favor. Encaminha o áudio pra falar. Ele falou assim, o que tem, João? E aí, isso irmão, conseguiu resolver a questão do teste lá? Eu falei assim, é isso! A mulher não entendeu. Ela falou assim, que mulher não entendeu? A mulher lá de Las Vegas não entendeu. Ela falou, nossa, ele tem Las Vegas lá. Nossa, realmente, eles não têm paciência. A mulher não teve paciência para te ouvir. O problema não é o idioma, né? O problema era a personalidade da pessoa. Exatamente. Pastor, mas eu fiquei tão assim doido. Eu falei, não, tem base não. Eu tenho que ter outro curso de inglês, não tem base não. Porque é uma questão de orgulho, né? Você trabalha com isso. Você trabalha com isso. Você trabalha com isso. Aí eu mandei pra uma colega minha que foi minha professora na PUC. Que a gente tem muita amizade. Eu falei assim, Vani, beleza? É brasileira? Você está mandando pra todo mundo. Mandei, pastor, porque eu me senti muito envergonhado. Eu me senti humilhado por essa mulher. Mandei, falei assim, João, e aí? O que tá pegando? Eu falei assim, uai, você entendeu? Eu falei assim, normal, ué. Isso o seu irmão resolveu? A mulher não entendeu Las Vegas, São João. Essas pessoas não têm paciência. Então você está vendo que mesmo depois de tanto tempo, a gente tem ainda os desafios do próprio idioma. Aconteceu uma outra situação, eu estava lá em Miami novamente, e eu estava conversando com um cara lá, tinha acabado de chegar em Miami, e eu conversei com muita gente, eles foram muito gentis comigo, trocando ideia e tal. Aí ele falou assim comigo assim, o cara falou comigo assim, você já conhece a Miami Beach? Um americano. Eu falei assim, não. E eu todo brasileiro, né? Todo inocente. Achando que todo mundo é igreja, né? Minha cabeça, todo mundo é igreja, todo mundo é profeta, pastor. Todo mundo é crente. Não, ninguém vai fazer maldade comigo. Eu tô nos Estados Unidos, né? Poxa, eu saí do Brasil. Não, impossível, né? Eu tô no Brasil, por favor, né? E o cara falou, não, tá, você conhece? Se você quiser, eu vou com você lá, ué. Se você quiser, a gente sai lá, tal, eu vou te mostrar umas coisas. Meu Deus. Aí, do nada, uma outra americana que já tinha feito amizade comigo, ela puxou pro braço. Puxou, você não vai. Eu falei assim, ele tá me chamando, por que você não vai? Eu olhei pra assim, eu falei assim, ele tá querendo te roubar. Fala que vai chover, limita uma desculpa, não vai. E tudo em inglês, tá? Tudo em inglês. Nossa. Eu falei assim, acho que vai chover. Ele, não, vai chover não, vai chover sim. Aí ela puxou e falou assim, vai sim, vai chover sim. Aí ele já entendeu. Esse cara ia me roubar. Que isso, até o roubo lá é chique, né? O pessoal te leva o cara, em inglês? Não, aqui eles nem te perguntam se você conhece tal lugar. Te rouba é onde você tá, não corre muito não. Deixa eu tenho cada história. E nesse mesmo tempo que eu tava lá, eu conheci um russo. O cara eu tenho um estranhamento assim, mineiro, né? E o cara chega, de onde você vem? Eu, do Brasil, tá, brasileiro, gente boa, tal. Vamos trocar. E aí, que você sentou no sofá, eu conversando, ele pegou, e ele é um cara que bebia, né? E pegou uma lata de cerveja, eu tava só observando, ele pegou uma lata de cerveja, conversando comigo, e falou comigo assim, vamos dar um rolê? Lá vai o brasileiro de novo, todo inocente, gente. Mas eu mudei muito depois disso. Falei assim, tá, vamos embora. Fui lá. E ele andando. Falei assim, aí eu cheguei lá e falou assim, chegamos no local para comprar um refrigerante e ele foi comprar outra bebida. Aí ele pegou uma bebida, falou comigo assim, eu tô sem dinheiro aqui. Eu falei assim, não, tá, eu te pago. Peguei o dinheiro. Ele falou assim, não precisa não.
Eu falei assim, por quê? Eu já peguei. Já pegou? Ele me mostra que tinha roubado. Ele roubou na minha frente. E eu, por que você fez isso? Nossa, se ele é preso, você ainda vai como cúmplice. Eu tinha dinheiro. Eu falei assim, não, deixa pra lá. E fomos andando. Gente. Fomos andando. Ele foi me levando pro lugar e tal, sentou. E lá eu descobri que o cara, na verdade, ele era, acho que, não sei se mexia com prostituição, não sei, esse cara é muito esquisito. Que isso? E eu tô ouvindo ele conversando com a mulher sobre. Eu falei assim, gente, tô nada. E ele, no momento algum, foi só ouvindo ele conversar com a mulher, o russo. Do nada terminou. Vamos embora, vamos. Um lugar meio ermo, né? Eu achei, tá ermo. E do nada ele me mostra. Ele falou, não fala com ninguém lá no hostel, não. Eu o quê? Me mostra uma tornezeleira. O cara tava preso, velho. Nossa, João. Você tá me entendendo? O nível. Pessoal, bem-vindo ao Perrengue Chique. Eu olhei assim. Perrengue chique. Eu falei assim, você foi preso? Ele falou assim, fala com ninguém, não. Eu quero ir embora. Nossa. Ele falou assim, Tipo, não. achei meu best brasileiro Eu aqui. falei assim, o cara é preso, o cara já foi preso, o cara tava usando o botão. Eu perguntei por quê. E ele falou assim, que ele tinha envolvido com uma briga com uma ex-esposa dele. Nossa. Aí a polícia colocou e falou assim, aí me contou a situação que tava vivendo. Eu falei assim, esse cara, depois eu descobri que esse cara tava roubando onde nós estávamos. Nossa. Gente, então Meu assim, Deus. é cada coisa que eu já vivi, Eu já pra imagino. fora, Nossa. que eu falei, Senhor, o Senhor me guardou o tempo todo. Com certeza. Ah, nós como guardou. Ô, gente, tem gente que não presta em todo Com mundo. certeza. E assim, você já teve dificuldades no sentido de a pessoa falar uma coisa sem entender outra, ou você querer falar uma coisa e a pessoa entender outra? Já teve isso? Já, assim? já. Eu tive um embate sobre feminismo. Ai, meu Deus. Lá também. Não, mas que discussão assim leve, né? É Pra você só- fazer no outro É bem idioma. tranquilo, é bem Tranquilo. tranquilo. Né? De Como boa. se estivesse Escutam, falando gente, do é tempo, tranquilo. do clima. Vamos discutir sobre feminismo em inglês. Eu tava falando sobre isso, cara. E eu tava conversando, e eu tava falando e defendendo, defendendo a minha posição, a posição cristã. E a mulher é totalmente feminista. Nossa. E ela é mesmo militante, assim, da causa, da causa mesmo. E lá tem muito essa questão de negros e brancos lá, latinos. bem É rigoroso, né? bem. Bem rigoroso. E assim, o preconceito é muito claro, é muito assim, você ouve eles falando, ela é latina, isso aí, eu vi, meu Deus do céu, a briga lá é muito forte. E eu comecei a discutir, a mulher falou assim, eu não quero ouvir mais você, eu não quero conversar mais com vocês, eu já tô cansado, virou as costas e embora, Então, beleza. Conversa com a eu falei assim, você não tá entendendo, eu falei, não, eu tô entendendo o que você tá falando, você é machista. Eu virou as costas e embora. Que isso? Aí eu olhei uma colega minha que fiz amizade e falou assim, João, talvez ela não entendeu o que você falou. Eu falei assim, você entendeu? Eu entendi, João, o que você falou. Você entendeu que eu tava falando de honra, que o homem tem que não. Ela não quis entender. Então, assim, já teve uns perrengues, assim, discussão, assim. Mas você pegou um assunto também que a gente fala na mesma língua. A tendência já é você falar uma coisa, a pessoa entender outra. Exatamente. Imagina uma língua diferente. Exatamente. Eu imagino em outro idioma. Pois é. Então, assim, a gente vai passar mais um videozinho aí. Vamos ver se tá pronto. A gente falando sobre essas situações, né? Da pessoa tentar se comunicar e não conseguir falar. Vamos ver o que aconteceu aí nesse segundo videozinho que a gente vai compartilhar com vocês. What do you want to eat? Sim, I am Brasília. Okay, so what do you want to eat? What do I want to eat? Eu gosto muito. I like it. Okay, and for drink? For drink? Drink. Eu não bebo. Bebê Okay, de so água. water? Water. Okay, so do you want a glass of water? Two water. Two glasses? Não. Não quero. Não bebo. Eu quero water. Okay, so 2 glasses of water. Não, sem glass. Só com water. Sem glasses. Com gelo. Ice. So 2 glasses of iced water. Não, olha só. Tira, Olha só. Eu não quero glass. Tira. I not alcohol. I evangelic. I am my father is bishop. Yeah? Okay. Hey man, I not smile you. Okay, so Yeah? yes. Take it, thank. Aí, evangélico. E ele falou assim no final, assim, I'm not smiling you. Eu não tô rindo de você. Oh, meu Deus, gente. Meu Deus do céu. E aí, João, e pra pedir alimento, essas coisas assim, quando vai no restaurante, já teve situação de pedir uma coisa, o pessoal entender outra ou não? Pra sempre foi Assim, tranquilo. o que acontece? Quando a gente vai pra fora, a gente tem que fazer um estudo mesmo do cardápio. Esquece, mesmo com
com todo a competência, com todo o preparo que você tiver aqui, ainda assim vai ser sempre muito desafiador você pedir as coisas lá fora, porque a comida é muito local. Então você tem que estudar. Até a forma de pedir não é a mesma forma que a nossa, né? Por exemplo, me dê 2 copos d'água. Você não traduz isso literalmente. Você não traduz assim. Tanto é mais ou menos assim, quando se trata quando você vai pedir em inglês, você fala assim, eu vou traduzir bem ao pé da letra, assim, eu posso ter um copo d'água? Can I have some water, please? Posso ter? Como assim posso ter? Como é que você fala isso para um brasileiro? Então, assim, o cara que está aprendendo inglês baseado só no português, ele fica muito confuso. Então, por isso que a gente começa a despedir da língua, no sentido assim de tradução, e começamos a ver as versões de coisas que a gente faz em português. Isso ajuda muito. Por exemplo, eu sempre confundi, só te interrompendo, João, até você me desculpa. Imagina. É só para não esquecer as minhas dúvidas. Fica tranquilo. Mas uma das minhas questões de dúvidas era simplesmente isso. A questão de pedir da forma em português e tentar levar para o inglês. Essa era um pouquinho das minhas dúvidas também. Na verdade, não é só sua dúvida, é uma dúvida de muita gente. Sim. Porque quando você pensa em inglês, você fala assim, será que o inglês foi feito do português? E não, gente. Eles têm totais, eles têm origens diferentes. São povos diferentes. São regiões do mundo diferentes. Então, assim, quando você pensa nisso, você fala assim, não, uma coisa não depende da outra. Então, eu preciso começar a estudar o idioma da forma que ele é. Legal. As suas particularidades. Legal. E uma das coisas que a gente mais estuda isso tem em português, isso não tem em inglês. Isso tem em inglês, isso não tem em português. A palavra saudade, por exemplo, não tem em inglês. Só tem na língua portuguesa. Só nós conseguimos falar saudade e expressar isso. Eles sentem em uma única palavra. Eles usam só uma frase. I miss you. Eu sinto sua falta. Sim. O sentimento é o mesmo, mas eles não conseguem falar. Eles não têm em inglês saudade em inglês. Legal. Então, quando você começa quando você vai para fora ou estudar um idioma, você fala, pô, eu tenho que parar de ficar traduzindo. Qual é a versão para essa coisa? Por exemplo, eu quero pedir um pouco de arroz. Como é que eu vou falar isso em inglês? Eu vou traduzir exatamente eu quero, I want. Não dá. Chega uma hora que você começa a despedir. Peraí, eu vou estudar de qual forma que eles falam de fato. Aí você começa a estudar, a aprender o idioma de verdade. Quando você começa a abrir mão do seu idioma de verdade, parar de pensar só em português. Gente, isso é muito louco. Como assim você pensa em... Eu não penso em português desse jeito quando eu falo inglês. Eu simplesmente falo, porque o nosso cérebro, ele dá conta, gente, de pensar em outro idioma. Acho que a gente se subestima, demais. Não é? Você perde tempo, gente, como é que eu falo assim? Eu não estou muito afim de fazer isso. Como é que eu falo isso em inglês? Não estou. Até você falar isso, vou embora. Vou embora já, e não quero nem ouvir. Então, assim, quando você começa a aprender e ver que o idioma, ele flui, é muito fluido na nossa mente, sem precisar de ficar na tradução. É normal, com o início, a pessoa está aprendendo um idioma, ela vai traduzir. Mas depois de certo tempo, ela não traduz mais. Ela só fala. É onde que a coisa tá funcionando. E quando você começa a sonhar em inglês? Não, gente, sonhar em inglês? Ai, meu Deus. Nossa, que doideira. Sonhar em inglês, gente. Eu tô precisando de um sonho, assim, que seja como um USB, que coloca tudo aqui dentro e quando eu acordar as palavras estão tudo pronto. Pois é, como a sonhar em inglês é muito legal. Ai, que bacana. Pode soltar mais uma curiosidade? Pode, fica à vontade. Experiência de primeira viagem. Rapaz, quando eu fui na primeira vez que fui pra fora, eu tinha 30 anos de idade. E como assim, gente? Eu vivia... Foi pra onde? Eu fui pra Irlanda. Irlanda foi a primeira de todas? Irlanda foi a primeira de todas. Quando eu fui pra Irlanda, eu fiquei lá 45 dias na Irlanda. Cara, acho que eu faria o mesmo, eu iria pra Irlanda. Sério? Você tem vontade? Tipo, Estados Unidos é meio curiosidade, mas eu curto muito Irlanda, Dinamarca. Você gosta dos países europeus? Pelo clima, legal. Paisagem. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, nos primeiros momentos, assim, eu chorava. Gente, eu ouvia a voz da minha mãe.
e cantava as músicas da minha mãe. E eu, lá na Irlanda, você falou, agora eu morro aqui mesmo. Meu Minha mãe Deus vai do ligar. Gente, tá doido? E eu ficava me sentindo muito triste, porque a experiência internacional é de muita solidão. Muita solidão. Nos primeiros momentos, nas primeiras semanas, eu me senti muito sozinho, porque você é peregrino, você é passageiro, você não vai ficar ali, é turista. E é legal você compartilhar isso, assim, porque quem te conhece, e quem não conhece também, de ouvir tudo que você contou hoje, dá para perceber que você é uma pessoa muito comunicativa, que se aproxima muito fácil das pessoas. Sim. Então, com esse seu perfil, entender que você também sentiu essa solidão, eu acho que aproxima mais todos aqueles que têm esse sentimento, né, ou esse receio de entender que é algo talvez até normal, da adaptação mesmo ali daquele processo. É muito normal. Né? E quando o sentimento que vem, o sentimento assim, eu não estou em casa. O sentimento de não estar em casa, porque no Brasil é o seguinte, no Brasil você briga, no Brasil você se dá bronca, no Brasil você, não gostei desse restaurante, não gostei, o governo, assim. Num país do outro, você é estrangeiro, você está ali de passagem. Então você tem que se colocar no seu lugar. Então você tem que, eu não moro aqui. Você pensa assim, essa não é minha casa. Eu já pensei um tempo em morar fora, mas depois eu comecei a mudar o meu conceito. Tipo assim, olha, a minha casa é aqui. Eu posso viajar, eu adoro viajar, amo viajar, mas o sentimento de eu voltei para minha casa é muito bom. É muito bom. Porque o sentimento de solidão, ele é muito grande, e isso não acomete só brasileiros, eles também, muitos estrangeiros também sofrem com isso, com solidão. O sentimento de assim, as pessoas não vão me acolher rapidamente porque eu sou passageiro aqui. É temporário a minha vida. E da própria cultura deles. Eles não são tão, assim, receptivos como nós, né? A gente abraça, você conhece a pessoa pela primeira vez, você já estende a mão pra dar um abraço, já chama ela pra nós conversa e só tem churrasco lá em casa. Isso mesmo. Eles chamam de amigos já, mas eles não. Eles são muito reservados. Eu fiquei, na Irlanda, eu fiquei frequentando uma igreja. E lá na Irlanda, o catolicismo é muito forte lá. E como o catolicismo é forte, tem poucas igrejas evangélicas. E eu conheci uma lá. Uma igreja muito tradicional. Que eu saí, entrei, assim, as pessoas sabem quem eu sou. E olha eu, desesperado, nem perguntou meu nome. O povo nem perguntou meu nome. Eu fui quase todos os cultos, e eu ia lá chorando muito, voltava chorando, e as pessoas não perguntavam para mim. Nem parava para saber assim quem eu era. Talvez eles estão acostumados a receber muito estrangeiro, mas mesmo assim a gente é ser humano, né? E por ser igreja, a gente imagina que vai ser um ambiente acolhedor, né? Exatamente, e não estava. Estavam falando sobre o Senhor, hinos maravilhosos, um momento de louvor, mas assim, comunhão. Não parava. Então o sentimento de estar sozinho em uma outra nação, de uma forma também me ensinou muita coisa. Foi esse processo que me levou muito ao Senhor. Porque, olha, João, você tá só você e Deus. Não tem ninguém que faz um apoio emocional aqui. Você não vai conversar com ninguém. Aqui é só eu e você. Então, assim, foi um momento de muito aprendizado, porque eu era muito carente, eu gostava de estar muito com gente, conversando com as pessoas, e Deus me leva para lá. Nesse momento que Deus me leva, e ali eu tive um encontro comigo mesmo, nesse primeiro momento que eu estava na Irlanda. Sabe? E Deus, assim, todos os momentos que eu vou para fora, Deus tem um encontro comigo. Até pouco tempo, quando eu fui pro México, Deus também teve um encontro comigo lá. Porque é o momento que eu estou sozinho mesmo, sabe? Faço amizade, converso com todo mundo, rapidinho, eu crio grupos de amigos, ando com todo mundo, o povo acha que é amigo, não é amigo não. Eu fiz agora. Então, assim, mas mesmo assim, esse momento o Senhor tem comigo. Quando eu vier para fora. Legal. Muito bacana. Bom, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, né? Não sei se o Fabrício quer acrescentar mais algum tema, algum assunto. Se eu for botar minhas curiosidades... Fala aí, Fabrício, pode perguntar. Tipo assim, uma dessas questões que eu tinha como curiosidade mesmo é até essa questão um pouco social, porque eu já tinha ouvido pessoas falando e comentando que, tipo assim, principalmente na Inglaterra, é muito difícil você fazer criar uma conexão com uma pessoa. Sim. Mas, tipo assim, quando você ganha de verdade. Assim, acaba tendo um apego mesmo. E, tipo, você até tinha compartilhado um pouco sobre isso, falou sobre isso, pela dificuldade que você teve. E nesses momentos, é igual você falou, nesses momentos que você vai pra fora, que você não conhece ninguém tem afeto, ninguém tem uma proximidade, acaba ficando só você e Deus mesmo. Era uma das minhas dúvidas, era um pouco desse desafio.
Tipo assim, como se aproximar, se você trouxe alguma amizade, tipo assim, Na Irlanda, eu não tive, eu tive mais contatos, depois eu tive conexões com brasileiros. As E comunidades, com a americana que te ajudou a entender que ela Exatamente. estava com o mesmo problema da Exatamente. linguagem, né? Foram essas pessoas que eu trouxe, sabe? Mas outras pessoas realmente foi totalmente temporário. É bem transitório mesmo o relacionamento. Porque eles tendem a não aprofundar. A dificuldade é muito grande de aprofundar. E isso me ensina muito, porque a gente precisa, de fato, entender que, às vezes, o tempo de Deus naquele momento é só para aquilo ali mesmo. Deus, talvez, não quer que você se conecte com aquela pessoa naquele momento. Deus que te leva para lá para que você pudesse aprender algumas coisas, principalmente sobre rejeição. Você sente na pele sobre rejeição. Você olha, as pessoas olham para você assim, você não é nada aqui. Você é só mais um estrangeiro que você veio com dinheiro para gastar. Então, essa visibilidade que nós temos aqui no Brasil, nós não temos lá fora. O brasileiro não tem isso. A gente é conhecido como um povo muito, muito acolhedor, um povo muito de festa, um povo amigo, mas lá fora a situação é bem diferente. Conheço várias pessoas que estão lá fora e, infelizmente, não estão tendo uma experiência boa, querem voltar. Porque eles não têm, por exemplo, o pessoal que gosta de um bar, por exemplo. Eu vi uma história, o pessoal que é ímpio, que gosta de um bar, por exemplo, eles não têm isso nos Estados Unidos. De sentar, por exemplo, no final do expediente para sentar para conversar com um amigo. Não tem. Nos Estados Unidos é só trabalho. Se sua vida for, eu quero ganhar muito dinheiro. Se sua vida for só dinheiro, vá para lá. Se não, eu quero ganhar dinheiro, mas também quero viver. Então, eu quero me socializar. Você não vai achar comunidades de gente... Você vai encontrar com comunidades de brasileiros. Mas mesmo americanos, por exemplo, você não vai encontrar para conversar. Nativos, né? Porque culturalmente eles não têm essa coisa de fazer amizade com estrangeiros. Porque eles estão acostumados a receber gente do mundo todo. Então você é mais uma pessoa que estão recebendo. Então, assim, não pensa que... Pode acontecer de fazer uma grande amizade, mas... Geralmente não acontece. Geralmente não se aproximam, não aprofunda relacionamento. É onde que muitos brasileiros entram em depressão lá. Fica chateado, fica triste, querem voltar. João, aqui no Brasil é ruim, gente, é ruim em todo lugar. Todo lugar. Aí chega um tempo, a gente vai chegar uns 40, e a gente vai aprendendo algumas coisas. O que de fato o que é valioso. Pessoas são valiosas. Sim. Sabe? Gente é valioso. E a maior motivação que hoje eu posso dizer que eu tenho é de servir ao Senhor dentro daquilo que Deus me deu capacidade. Sem precisar, por exemplo, de me vender. Sem precisar de correr atrás, porque eu quero ganhar muito dinheiro. Não, graças a Deus, eu me considero uma pessoa próspera. Porque o Senhor me fez assim. E o Senhor, Ele prospera a gente onde nós estivermos. O Senhor prospera. Sim. Sabe? Se for, eu quero ir para lá, que vá, mas entenda que a vida não é só sobre o dinheiro. Sim. Porque se você for lá só por causa de grana, querido, você é a pessoa mais miserável do mundo. Só resumir em grana, só dinheiro. Não tem amigos, não tem relacionamento, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Só você e o dinheiro, eu comprei um iPhone 14 Pro, eu comprei isso. Beleza, mas e aí? Você tem alguém perto de você para compartilhar? Ou não? Só grana. Só grana? Você resume em dinheiro? É interessante essa reflexão. E assim, para a gente finalizar, eu queria que você compartilhasse uma mensagem para a juventude, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo esse PodMeb, esse episódio de hoje. O que você poderia dizer assim, para os jovens a respeito de incentivá-los mesmo a viver essas experiências, que são tão desafiadoras? Eu acho muito desafiador você sair do seu país e ir para outro lugar, Você aprender uma segunda língua, um segundo idioma. Então, assim, que mensagem que você poderia deixar para a gente poder fechar esse PodMeb, assim, sobre a importância mesmo de um outro idioma? Eu acho que ficou bem claro o quanto isso mudou a sua vida, particularmente falando, como que te transformou como pessoa, como homem, te permitiu chegar em lugares que talvez o João de 20 anos atrás jamais sonharia chegar, para que outros jovens talvez possam também se aventurar e permitir que Deus te leve a lugares que você também nunca vai sonhar. Engraçado que você falou uma coisa muito legal. Eu saí do mesmo grupo, o mesmo meio. Eu vim de uma família pobre, humilde, uma família toda humilde. Eu estudei em escola pública.
eu fiz faculdade com bolsa. Então eu tenho uma história de uma pessoa que veio de uma família humilde, de um meio humilde. E eu tomo assim, então tudo que aconteceu comigo é porque um dia eu saí desse ninho, dessa barreira social, desse paradigma, de pensamentos limitantes que me impediam de entender que o novo idioma também era para mim. Sim. E eu comecei a estudar. Ouvi um dia de alguém que não estudava o inglês, que eu nunca mais esqueci. Vai de um passo de cada vez. Não se preocupe com o seu tempo. Ah, João, eu gosto de estudar inglês. Estude inglês da forma que você gosta. Você gosta de filme? Estude através de filmes. Você gosta de música? Ouça muita música. Ah, eu gosto de gramática. Então estude gramática. Eu gosto de falar. Enfim, permita que o seu próprio cérebro ele te sinalize a forma que ele se sente confortável de aprender o idioma. E não se preocupe com o tempo que isso vai levar. É importante que você esteja no processo. Sim. Como aconteceu comigo um dia, que o idioma abriu tantas portas para mim, vai abrir para você também, que está me ouvindo. Você precisa ir assistindo, né? Você precisa entender que a forma de onde eu saí, você também, talvez nesse momento, você também está nesse lugar, um local de limitações, local de, acha isso não é para mim, viajar para o exterior é para gente rica, isso é para o outro, nunca para mim, não. Eu também estava nesse mesmo local e eu entendi que Deus tinha algo muito maior do que eu imaginava. Porque os planos do Senhor são maiores do que eu, os pensamentos do Senhor são maiores do que eu, e Deus, Ele é mestre em fazer coisas improváveis se tornarem prováveis. E com pessoas improváveis. Com pessoas improváveis, como aconteceu comigo. Então Deus, Ele é mestre para fazer isso. A gente precisa se permitir quebrar esse paradigma, sair meio. Querido, entenda isso, você é a média das pessoas que você caminha. Se você quer, de fato, romper, caminhe com pessoas que rompam. Verdade. Eu sempre falo, eu gosto de andar com gente mais crente que eu. É muito bom andar com gente mais crente que eu. Porque eu não posso andar com o mesmo nível. Eu tenho que andar com gente mais crente que eu. Da mesma forma, eu quero estudar. Então, ande com pessoas que queiram estudar também. Te puxa pra cima, né? Exatamente, puxa pra cima. Você é muito a base, você é muito a média das pessoas, a escolha das pessoas. Então, tenho certeza, assim, que como aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Se você permitir que Deus, Ele age na sua vida, quebre os paradigmas e te leve a lugares altos. Sensacional, sensacional. Ô, João, deixa aí seu arroba aí pra quem quiser estudar inglês com você. Eu já ganhou um aluno. Eu vou ser o próximo aluno do João aí. Então, tira o olho do meu horário. Olha que disputado. Eu tenho... gente, muito disputado. Eu não sei falar, eu não sei como encontrar aqui. Eu vou encontrar o meu Insta, ó. O meu Insta é JB underline, né, chama underline, learning underline English. Depois eu deixo pra pastora aí. Resumindo, gente, se virem, coloque JP underline, se virem. Não. Exatamente, ó. JB underline, learning underline English. Desafio do inglês, já comecem a achar o Instagram do agora, professor, como é que eu vou achar esse? Aqui, tá aqui, ó. Depois eu vou colocar aí. Se você tela. Já encontrou, você tá apto a estudar com o João, viu, gente? Exatamente. É o primeiro teste. É o primeiro teste. Você pode ser aluno ou não, encontre o meu Instagram. Bacana, exatamente. Não, o pastor Marlon depois aí vai colocar aí pra nós aí na tela. @JB underline learning underline English. Isso aí. Nós vamos dar um apoio para quem está assistindo. Muito obrigado, viu? João, sensacional ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu te agradeço pelo convite. Que Deus continue assim, prosperando sua vida em tudo que você fizer. Aonde você colocar a planta dos seus pés, que você seja usado como instrumento mesmo de transformação de vidas. Glória a Deus. Né? E assim, eu fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais da sua história, mais ainda admirada pela sua pessoa, né? Por tudo que você conquistou. E volte mais vezes, você é sempre bem-vindo. Né? Ó, gente, a casa é sua. A casa é sua. Gente, bora estudar, porque as nações é pra gente. Isso aí. Né? E vamos estudar e os lugares que Deus quer que a gente ocupe são lugares muito
muito altos. Isso aí. Amém. Isso aí. Obrigada, Amém. pessoal. Um grande abraço. Curta, compartilhe bastante, manda aí para os amigos, para a família, para os grupos e se liga que mês que vem a gente tem mais PodMeb na área. Tchau, tchau.